Nós de vez em quando somos surpreendidos pela incerteza que é o viver. Hoje é quarta-feira, este domingo passado, lembrei de um conhecido, um amigo, e resolvi enviar uma mensagem ao e-mail dele nos seguintes termos. Isto foi às 21h51 deste domingo. Os termos da mensagem eram: prezado amigo embaixador Paulo Cordeiro, escreve Fernando Conceição, de Salvador, Bahia, Brasil. Como está o amigo? Em que parte? E a esposa e os filhos? E enviei a mensagem para o e-mail ainda do América Online, AOL. Na segunda-feira, estou sentado assistindo o jornal local. Segunda-feira, agora é dia 20. E passa uma reportagem sobre o enterro de Paulo Cordeiro e de sua mulher, Vera Lúcia. É que eu não tinha me dado conta, o Paulo Cordeiro, o embaixador Paulo Cordeiro, que estava embaixador no Líbano, embaixador do Brasil no Líbano, de férias com a esposa na Itália, foi vítima de um acidente desde o dia 8 de maio. O acidente ocorreu no dia 8 de maio, numa cidadezinha ao nordeste da Itália. Eles em visita a essa cidadezinha, pegaram um táxi do aeroporto para visitar um sítio histórico, quando houve um acidente automobilístico. Um caminhão chocou-se com um táxi e morreu o meu amigo Paulo Cordeiro de Andrade Pinto e sua mulher, também minha amiga, Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade Pinto. Ambos baianos, ambos aqui da Bahia. Eu não tinha me dado conta dessa notícia, que foi publicada no dia 8 nos jornais do Brasil e também jornais da Itália, enfim, mas eu não tinha me dado conta. E agora, dia 19, escrevo esse e-mail que acabei de ler. Imaginem vocês, de certa forma, o choque e a surpresa em primeiro receber essa notícia, não ter ido para o enterro dele, que foi aqui em Salvador, a cremação dos corpos dos dois, do casal. Pessoas maravilhosas que eu conheci quando morei em Nova York em 1999. Eu estava participando de um debate na Universidade de Columbia, em Nova York, e falei no debate, pedi a palavra para falar sobre o movimento pelas reparações dos afrodescendentes, e levantei ali no debate, num dos salões da Universidade de Columbia, a possibilidade de o MPR, Movimento pelas Reparações dos Afrodescendentes, ingressarem com a ação num fórum internacional contra o Brasil pelo uso do trabalho escravo, mas não somente pela forma irresponsável em que se deu a abolição da escravidão no Brasil. O MPR foi um movimento que surgiu no início dos anos 90, na Universidade de São Paulo. Eu estava como um dos mentores desse movimento
E morando em Nova York, depois de ter processado, depois de ter entrado com uma ação na Justiça Federal aqui no Brasil, quando morei em Nova York, procurava uma corte internacional para processar o Brasil, dizendo que o Brasil tem uma dívida para com os afrodescendentes. E lá nessa palestra, em 1999, na Universidade de Columbia, em Nova York, logo depois da palestra, a palestra terminou, eu fui procurado por uma senhora que se apresentou a mim como a esposa, a mulher do embaixador do Brasil na sede da ONU, Organização das Nações Unidas, que está em Nova York, na Segunda Avenida, ali em Nova York, acho que rua 33, é uma daquelas ruas, várias ruas, o quarteirão, né, o headquarter das Nações Unidas ocupa lá em Nova York. Eu fui procurado por essa senhora logo depois da palestra, que achou interessante minhas colocações e me disse que ela era esposa do embaixador do Brasil junto à ONU, junto às Nações Unidas. À época era o embaixador Celso Amorim, governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse Celso Amorim, anos depois, viria a ser o chanceler de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas à época ele ocupava o cargo de embaixador na ONU e a esposa dele disse-me: eu vou te colocar em contato com ele, com meu esposo, para você se assessorar junto a ele e ver a possibilidade então de mover essa ação nos foros internacionais, Tribunal de Justiça Internacional. Eu vou te dar um contato, e ela me deu o contato do secretário de Celso Amorim. Esse contato era exatamente Paulo Cordeiro, que eu não conhecia. E dias depois eu recebi um telefonema, eu telefonei para ele, Paulo Sérgio Cordeiro, acho que para a casa dele. Ele me atendeu e prometeu-me uma reunião. Ia buscar a agenda do embaixador Celso Amorim, uma reunião com o embaixador lá na sede da ONU. A reunião foi marcada, eu fui recebido primeiro por Paulo Cordeiro, que me encaminhou até o gabinete de Celso Amorim, e eu expus ao embaixador Celso Amorim as pretensões do movimento pelas reparações de processar o Brasil num foro internacional por conta da escravidão, cobrando uma dívida que a União, o Brasil, tem para conosco, os afrodescendentes. Essa era a tese do MPR, Movimento pelas Reparações. Seja como for, o Celso Amorim me dissuadiu, informando que se acaso eu tivesse que entrar com uma ação, teria que ser em Genebra, Tribunal Internacional, Tribunal de Justiça Internacional em Genebra, na Suíça. E o tempo passou, eu era sozinho, me colocando como uma espécie de porta-voz do MPR aqui no Brasil, mas acabei deixando essa ideia para lá. Mas esse foi o início de uma amizade com Paulo Cordeiro. Logo a seguir, o casal Paulo Cordeiro e a mulher me convidaram para um almoço na sua residência. Na verdade era uma espécie de almoço até em minha homenagem. Eles moravam ali em Middle Manhattan, entre a rua 42 e rua 46, se não me engano, na segunda ou terceira avenida, né? E eles fizeram um almoço, a Vera Lúcia, muito feliz, porque os dois baianos, ela teve a oportunidade de fazer uma comida baiana para mim e para outros diplomatas que eles convidaram, outros amigos que eles convidaram. Se não me engano, estava presente ou o embaixador da Geórgia, ou o embaixador da União Soviética, ou o embaixador da Geórgia, o da Ucrânia, presente nesse almoço, além de outros diplomatas e colegas desse casal maravilhoso que é Paulo Cordeiro e a sua esposa Vera Lúcia. Paulo Cordeiro, uma pessoa muito engajada com a questão racial, teria trabalhado para colaborar aqui na Bahia com o movimento negro,
auxiliou, por exemplo, o Bloco Afro Ileaie nas suas tratativas com Brasília, visando facilitar, inclusive, contatos internacionais de setores do movimento negro brasileiro, principalmente aqui na Bahia. A mulher dele, Vera Lúcia, ela era funcionária pública federal de carreira, junto à Agência Aeroespacial Brasileira, com sede em Brasília. Os dois eram casados há cerca de 40 anos, têm filhos e tudo mais. Eu conheci os filhos dele lá em Nova York, os que estavam presentes, né, nesse almoço. E também, durante a festa da minha despedida, quando eu teria que retornar ao Brasil, ofereci também um almoço, uma festa na casa onde eu morava, e Paulo Cordeiro deu-me a honra. À época eu estava abrigado de favor na casa de um professor brasileiro que é radicado nos Estados Unidos, hoje é professor lá em Chicago, na Universidade de Chicago, César Braga Pinto. Eu estava hospedado na casa dele, à época ele morava no Brooklyn, e eu dei uma festa de despedida, que eu ia regressar ao Brasil. Paulo Cordeiro e a esposa lá estiveram nessa festa, e assim nós não perdemos mais contato. Em 2003, por exemplo, eu recebi um e-mail de uma professora da Universidade Nacional Autônoma do México, a professora Nair Maria Anaya Ferreira, que foi indicada, ou melhor, o Paulo Cordeiro, que à época era embaixador do Brasil no México, ele já tinha saído de Nova York, dos Estados Unidos, estava já na cidade do México. A Universidade do México, através da professora Nair Maria Anaya Ferreira, estava realizando uma série de conferências internacionais para discutir raça, questões de raça. E o Paulo Cordeiro indicou o meu nome, e assim ela me convidou para participar deste evento internacional, e lá fui eu em 2003 para a cidade do México. Reencontrei o Paulo Cordeiro, que estava presente durante a minha conferência, mas já cheio de atribulações, e eu fui grato a ele por aquela visita. Durante 10 dias estive entre a cidade do México e uma outra cidade, um outro estado, o estado de Morelia, já que outra universidade também aproveitou minha presença para organizar um evento com a minha presença, não mais na cidade do México, mas em Morelia. E nós, eu e Paulo Cordeiro e a esposa, sempre em contato. A Vera Lúcia, sua esposa, veio aqui à Bahia, se não estou enganado, 2006 ou 2007, e eu fui o cicerone dela, né? Ela já tinha tempo que não vinha à Bahia. Essa época, creio que eles já estavam embaixador no Canadá. O casal já tinha se transferido para o Canadá. E ela esteve aqui, nós saímos, almoçamos junto, a levei na Cantina da Lua, que ela queria matar a saudade disso tudo. O Paulo Cordeiro também verificou a possibilidade, um filho dele que estava querendo regressar ao Brasil e morar na Bahia, a possibilidade de eu colaborar para que o diploma do filho fosse reconhecido aqui pela Universidade Federal da Bahia. Eu encaminhei isso junto às câmaras de reconhecimento de validade de diplomas estrangeiros aqui. E também durante o périplo que fiz para a pesquisa Milton Santos em 2012, foi graças a Paulo Cordeiro que eu fui muito bem recebido pelos embaixadores de alguns países que visitei e que precisava contatos para acessar as fontes desses locais que eu visitei, por exemplo, no Japão. Então, eu escrevia para o Paulo Cordeiro pedindo para que ele facilitasse esse contato com o embaixador brasileiro no Japão, visando reconhecer e acessar as fontes japonesas com as quais Milton Santos tinha trabalhado ainda nos anos 1980. A mesma coisa se deu quando estivemos na Tanzânia. O embaixador do Brasil em Dar es Salaam,
Tanzânia, nos recebeu muito bem, graças à apresentação feita por Paulo Cordeiro. Assim também foi na França, quando estive em Paris e fui recebido lá na Embaixada do Brasil, buscando acessar fontes. Então era um amigo dileto, vez por outra eu mandava mensagens para ele, ele respondia a mim, e agora fiquei surpreendido porque nada tinha lido da notícia da sua trágica morte, acho que em Baria, uma cidade italiana, acidente de carro. Estou aqui em casa com a minha filhinha de 5 anos assistindo o jornal e passa a notícia do seu velório e do seu sepultamento, da cremação dos corpos desses 2 diletos amigos, que até me inspiraram a escrever ou a cometer um texto dramatúrgico, né? Uma peça de teatro inspirado naquele almoço que eles ofereceram para mim, isso no longínquo 1999, na residência que eles ocupavam em Manhattan, cidade de Nova York. Então são essas coisas, né, na vida que acontecem. Ele vai deixar, e já deixou, todos os amigos falam isso, uma grande saudade, e os filhos dele que estiverem ouvindo esse meu vídeo, saibam disso, que este humilde professor e jornalista e pesquisador é devedor dessa amizade, desse casal lindo e maravilhoso, que foi o casal Vera Lúcia Ribeiro Estrela de Andrade e Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, ela também de Andrade Pinto. Mas é isso, o canal não é somente para falar de causas políticas, ou de lutas, ou de embates acadêmicos, mas este canal que você deve, se gosta do conteúdo, se registrar nele, subscrevê-lo, e também colocar lá uma notificação, apertar lá o sino para receber notificações de vídeos novos. Ele também serve para isso, para nós discutirmos um pouco sobre a gratuidade da nossa existência. Eles dois, esse casal, formavam um belo casal e eram uma estrela que vai ficar aqui dentro do meu coração. E um dia, provavelmente, se houver vida além morte, provavelmente vamos nos encontrar, Paulo Cordeiro e Vera Lúcia. Um abraço.